Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no Mistérios do Desconhecido. As conexões misteriosas entre irmãos gêmeos têm fascinado cientistas, psicólogos e as pessoas em geral há séculos. São comuns os relatos sobre coincidências extraordinárias, sensações de conexão à distância e comportamentos semelhantes, sincronizados entre gêmeos de todo o mundo. E a questão que fica na nossa cabeça é: existe alguma ligação entre eles que vai além da genética? No relato intrigante de hoje, a gente vai explorar 3 casos documentados de gêmeos de diferentes partes do mundo, na América, Europa e Ásia, que têm vidas que revelam coincidências notáveis e, por que não dizer, até sobrenaturais. São casos que vão deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. Vão fazer a gente refletir sobre a profundidade dessa conexão e sobre o quanto a gente ainda tem que descobrir. Roda a vinheta, Lucão. Antes da gente continuar, eu preciso te lembrar de se inscrever no nosso canal Mistérios do Desconhecido, curtir esse vídeo se ainda não tiver feito isso e também compartilhar com os seus amigos, familiares e interessados nos temas do nosso canal. Conta pra gente aqui nos comentários quais são os assuntos que mais te interessam nessa seara e se você já vivenciou alguma experiência sobrenatural. Mas se a sua vida for mais normalzinha, a gente já vai ficar feliz de saber seu nome e de que cidade no Brasil ou no mundo você nos assiste. Uma das histórias mais famosas de coincidências entre gêmeos vem dos Estados Unidos. É o caso dos gêmeos Jim, James Arthur Springer e James Edward Lewis. Eles foram separados 4 semanas após o nascimento, no ano de 1940, e acabaram adotados por famílias diferentes no estado de Ohio. Os dois foram criados sem qualquer contato um com o outro. Quando tinha 5 anos, foi contado ao James Lewis que ele tinha um irmão gêmeo, mas ele nunca levou isso muito a sério, até porque talvez ele tinha só 5 anos, era muito novinho. O outro, James Springer, só foi saber da existência do outro irmão com 8 anos de idade. Mas tanto o menino quanto os pais adotivos tinham a informação de que o outro bebê tinha morrido no nascimento. Mas é fato que eles tiveram vidas normais, separados até 1979, aos 39 anos. Isso porque 2 anos antes, o James Lewis, o que sabia da existência do outro irmão gêmeo vivo, resolveu investigar para achar o outro irmão. Com fragmentos de informações, ele rastreou como pôde e conseguiu os contatos do irmão num tribunal em Ohio. Aí eles falaram por telefone e combinaram de se encontrar. O que veio em seguida está completamente fora de qualquer expectativa. As vidas deles trazem uma série de coincidências, quase inacreditáveis. Primeiro, os 2 meninos foram batizados com o mesmo nome, James. Durante a infância, os 2 tiveram um cachorrinho chamado Toy. Na adolescência, os 2 demonstraram habilidades para carpintaria e desenho técnico. E as coincidências não param por aí. Quando adultos, os 2 se casaram com mulheres chamadas Linda. Se divorciaram e depois se casaram de novo com outras mulheres chamadas Betty. E além disso, cada um deles teve um filho. Os 2 meninos foram batizados de James Allen. A história ganhou notoriedade nacional e internacional quando os 2 irmãos, aos 39 anos, se reencontraram. E tome mais coincidências. Os 2 roíam as unhas e tinham fortes enxaquecas. Tinham Chevrolets de cor azul claro e usavam esses carros para irem a uma praia específica na Flórida durante o verão. E tinham o hábito de deixar bilhetes carinhosos para as esposas espalhados pela casa. A cada coincidência, só aumentava a surpresa de todos. O caso foi parar na Universidade de Minnesota. Pesquisadores começaram a estudar os gêmeos Jim. Jim é um apelido para quem tem esse nome James, tipo Francisco, Chico, sabe como a gente usa aqui. A intenção dos pesquisadores era entender melhor até onde vai o papel da genética e qual a influência das circunstâncias nas vidas, escolhas e destinos de cada um. A história dos irmãos Jim foi documentada e desde então é um dos casos mais comentados e debatidos no campo da psicologia. Eles ilustram o quão forte a conexão genética pode ser, sugerindo que, mesmo em contextos diferentes, gêmeos podem compartilhar tendências e escolhas de vidas idênticas. Na sua opinião, apenas a conexão genética explica tantas coincidências?
Vamos agora até a Europa. Na Suécia, o caso de Anna e Clara Larsson é um exemplo impressionante da conexão entre gêmeas, com requintes de mistério. As irmãs foram criadas juntas e sempre compartilharam uma ligação profunda, mas os eventos de uma noite em 2009 chamaram a atenção dos meios de comunicação e de estudiosos do comportamento humano. Naquela noite, Anna, que estava em Estocolmo, começou a sentir uma dor intensa e repentina no peito. Embora estivesse em perfeitas condições de saúde, a dor parecia bem real e não desaparecia. Sem conseguir explicar muito, ela ligou para a irmã, que estava a mais de 200 quilômetros de distância. Clara, do outro lado da linha, respondeu de forma enigmática, dizendo que também sentia uma dor no peito. Poucos minutos depois, Clara sofreu um infarto. Embora, felizmente, a Clara tenha sobrevivido ao infarto, esse evento trouxe à tona algo que poderia ser interpretado como uma espécie de transmissão de sensações entre as gêmeas. Clara confirmou que estava prestes a buscar ajuda médica quando recebeu a ligação da irmã. As duas afirmaram ter tido uma sensação de urgência inexplicável, de uma procurar a outra. O fenômeno motivou uma série de estudos na Universidade de Estocolmo sobre conexões psíquicas entre gêmeos. Mas, claro, muitos cientistas afirmam que as coincidências podem ser explicadas por fatores biológicos ou até psicológicos. Mas tem aqueles que sugerem que eventos como esses revelam uma dimensão ainda pouco explorada dessa intrigante conexão entre irmãos gêmeos. No Japão, outro caso instigante envolvendo gêmeas foi registrado em 2015, com as irmãs Yumi e Keiko Ishioka. Elas viviam em cidades diferentes, uma em Osaka e outra em Tóquio. As duas eram casadas e tinham vidas independentes. Um certo dia, no entanto, as duas tomaram a decisão de se divorciar. Isso sem uma saber da intenção da outra. E elas formalizaram os divórcios exatamente no mesmo dia, com poucas horas de diferença. Mas claro que tem mais um elemento intrigante nessa história. Fazia mais de um ano que as duas irmãs estavam passando por crises nos casamentos. Mas reservados como são os japoneses, elas nunca tinham compartilhado, nunca tinham comentado esse problema entre elas. E quando finalmente conversaram sobre os divórcios, descobriram que tinham tomado a decisão depois de sonharem com a mesma coisa na noite anterior. Um campo florido, tranquilo, onde as irmãs se encontravam e tomavam uma nova direção em suas vidas. Estudos realizados na Universidade de Tóquio analisaram o caso. Os pesquisadores ficaram intrigados com a possibilidade de conexões subconscientes entre gêmeos. De acordo com eles, o fato das duas sonharem com a mesma imagem antes de tomarem uma decisão tão importante na vida delas levanta a possibilidade de que gêmeos possam compartilhar, de certa forma, uma conexão subconsciente. As irmãs Ishioka são hoje um símbolo de mistério no Japão. Inspiram discussões sobre esse enigma, esse elo inexplicável entre gêmeos. Esses casos documentados trazem à tona perguntas intrigantes sobre as conexões misteriosas entre esses irmãos tão especiais. Coincidências tão significativas como os nomes dos cônjuges e dos filhos, sensações físicas inexplicáveis e até sonhos compartilhados apontam para uma ligação que desafia as explicações convencionais. A ciência moderna tenta desvendar esses mistérios, explorando fatores biológicos, psicológicos e até neurológicos, mas ainda é preciso entender muita coisa. Pesquisadores da academia e até mesmo numa seara mais espiritualista levantam hipóteses sobre a possibilidade de uma telepatia gêmea ou uma espécie de conexão por psicometria, em que as informações ou sensações são transmitidas de uma mente à outra, sem que as pessoas envolvidas estejam conscientes desse fenômeno. Mas sempre existem aqueles mais céticos que especulam que as coincidências podem ser apenas o reflexo de contextos culturais e biológicos semelhantes, que levam a escolhas e experiências paralelas e, portanto, semelhantes. Olha, para mim, pelo menos, essa hipótese de contextos culturais e biológicos apenas não explica quase nada. Mas o número de casos com coincidências significativas e inexplicáveis sugere que pode haver sim algo mais. Essa conexão além da lógica e da ciência ainda não é conhecida.
Esses exemplos ao redor do mundo fazem a gente pensar sobre os limites da compreensão humana e convidam a considerar mais seriamente a existência de um laço verdadeiramente especial entre os gêmeos. Mesmo que a ciência ainda não tenha todas as respostas, esses casos mostram que tem algo de extraordinário na conexão entre eles. Algo que pode transcender a lógica, as probabilidades, o tempo e o espaço. Algo que até o momento permanece inexplicável. E para você, o que você acha dessa conexão especial entre os irmãos gêmeos? Você conhece algum caso de amigos ou mesmo na sua família de irmãos que têm essa conexão tão forte e compartilham de pensamentos, intuições de repente? Deixa aqui embaixo nos comentários se você conhece algo assim. Não esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, familiares e pessoas interessadas nas temáticas tratadas aqui no nosso canal Mistérios do Desconhecido. Conta pra gente também aqui nos comentários quais assuntos te interessam e se você já vivenciou alguma experiência intrigante. Não esquece também de deixar o seu nome e de que cidade no Brasil ou no mundo você nos assiste. E se você acompanhou até aqui o Mistérios do Desconhecido, escreve Conexão Inexplicável aqui no campo dos comentários. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau!